Já é Natal, aqui no programa Casa do Senhor, do Projeto Rabone e eu, programa Casa do Senhor na TV. Gente, que linda canção, né, que o Senhor nos deu, nos inspirou a escrever para você, para poder levar essa mensagem para você, fé, esperança, união e principalmente, né, um momento para reflexão. Perdoar e ser perdoado. Precisamos muito, todos os dias, dessa mensagem para nós lembrarmos, né, como é importante dizer Jesus nasceu em mim. Quando nós falamos isso, que Jesus nasceu em mim, é porque nós precisamos viver. E perdão, perdoar, então assim nós vamos alcançar também a prosperidade que nós desejamos e aquela salvação, como eu sempre coloco nas nossas mensagens, né? Que o papel do cristão é alcançar a salvação em Cristo Jesus. Gente, começando aí o nosso programa Casa do Senhor na TV, Papai do Céu hoje nos trouxe aqui mais um homem de Deus, colocando sempre homens de Deus no nosso caminho, e hoje nos trouxe o pastor Oséias Moura, da Igreja Assembleia de Deus Central em Jardim Nazareno, né? Meu pastor, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor olhasse para aquela telinha ali em cima, para essa TVzinha aqui, ó, essa câmera, e já começasse dando aquela saudação para todo o povo que nos assiste nesse momento, e é ao vivo hoje, hein? Muito bom. Boa tarde, de paz e prosperidade, pastor Roberto. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela porta que se abre para podermos sermos canal de bênção Alegria de nossa. Deus na vida de tantos, né, que nos ouve nesta tarde, né, que nos vê do outro lado da tela, e alegria toda minha. Amém. Gratidão pelo Senhor ter sido essa bênção para abrir para nós essa porta aqui, através do nosso amigo, né? Que foi a ponte, né? Pastor Valério, homem de Deus. Silva. Forte abraço para ele. Um abraço, né? Meu pastor. Deus abençoe. E eu quero, nessa oportunidade de abertura do programa, também transmitir um abraço, né? Um abraço para minha digníssima missionária, pastora Lucimar Rosa. Um abraço, pastora. Minha filha Vitória e minha filha Graciane. Duas? Amém, glória a Deus. E todo, né, o nosso ministério, Assembleia de Deus Central em Jardim Nazareno, onde estão nos acompanhando neste momento, aquele povo maravilhoso que o Senhor nos confiou, aquele rebanho. Amém. Quero também mandar um abraço, né, para todos da igreja Jardim Nazareno, não é isso? Acertei, Assembleia de Deus em Jardim Nazareno. Um forte abraço para todos que estão aí. Um dia eu vou fazer também uma visita a todos, poder pessoalmente aí dar um abraço pessoalmente a todos. Meu pastor, então nós estamos aqui hoje para tratarmos, né, de assuntos discernentes ao reino, né? Que coisas assim, muitas das vezes, que acontecem dentro das igrejas, mensagens que são vindas dos púlpitos, né? E algumas coisas me inquietam. E eu queria fazer aqui, dentro do programa Casa do Senhor na TV, aquilo que eu falei com o senhor, que é um gabinete. Sim. Só que um gabinete acompanhado com algumas pessoas ali do outro lado. É um papo que nós vamos conversar. Okay. É importante para você que está em casa, gente, que esta mensagem que nós vamos conversar aqui, nós vamos trazer um vídeo da internet, buscamos lá um vídeo da internet, e nesse vídeo da internet é importante você saber que nós não estamos aqui para lacrar, não é nosso objetivo. Nosso objetivo não é que a minha verdade seja maior do que a outra, não é esse o nosso objetivo, porque nós cremos num Deus que testifica os nossos corações. Não é isso, meu pastor? Verdade. Então, e principalmente, não queremos desfazer daquela pessoa que trouxe determinada mensagem. Contudo, por isso eu vou tratar como mulher de Deus e homem de Deus, né? Todos ali, assim como Jesus usa o apóstolo João, né, que no Apocalipse, apóstolo João, né? Isso, que João. Usa ele, apóstolo João, e naquele momento ali Jesus usa e fala para todos, inclusive para aquela igreja que precisava de arrependimento, fala como anjo. Isso aí. Anjo da igreja. Então, aos anjos que trouxeram as mensagens, a gente pode discordar ou a gente pode concordar. Então, a gente vai tratar sempre o conteúdo. Amém? Então, nós temos aí o primeiro vídeo do programa Casa do Senhor. Eu gostaria de pedir à produção para soltar aí uma mulher de Deus trazendo uma mensagem à igreja. Saia dos ambientes que te adoecem. Corte os vínculos que te adoecem.
Porque senão Jesus vai operar um milagre aqui, e quando você voltar para lá, você vai voltar a ser adoecido como você estava. Se prepare para a rodinha de amigos diminuir. Se prepare para a rodinha ao redor da mesa ser enxugada. Porque não é todo mundo que está preparado para ver você vivendo a tua melhor versão. Mas Deus faz isso, Ele tira 100 colegagens que não serviam para nada e traz uma aliança que vale por 1000. Eu quero profetizar sobre a tua vida que nesse ano Deus vai colocar pessoas estratégicas no teu caminho. Deus vai colocar pessoas que forcem a tua melhor versão. Deus vai te acompanhar de pessoas que te encaminham para o propósito. Não, você não vai ficar mais sendo atrasado, atrapalhado, sendo limitado ou sendo convidado a viver uma vida inferior à que você vivia. Deus está dizendo: eu já te limpei, eu já te apresentei uma nova forma. Você só volta se você quiser, porque agora a decisão é tua. Então, por amor à tua vida e às promessas de Deus em você, comece a partir de agora um novo tempo. Amém. Então, nós trouxemos esse vídeo. Esse vídeo me trouxe uma inquietação, meu pastor, e por isso eu trouxe para cá para nós conversarmos, né? Como eu falei, respeitando a mulher de Deus, mas eu queria conversar sobre esse vídeo porque me trouxe essa inquietação. A mulher de Deus, ela diz assim: Jesus vai fazer um milagre aqui. E quando você voltar para lá, você vai voltar a ser adoecido. Então ela está dizendo que a pessoa ela não deve ficar em determinado local, que pessoas fizeram mal a ela, que ela precisa sair daquele local. O pastor concorda? O chamado do cristão é este: se afastar daqueles que fazem mal, pois o mais importante que a vida daquele que está doente é a minha conquista pessoal. Este é o ensino de Jesus Cristo. Então, pastor Roberto, eu quero começar falando sobre o nosso maior exemplo. O nosso maior exemplo a seguir é o próprio Jesus. Sim. É bem verdade que, como luz do mundo e sal da terra, o nosso papel é trazer tempero e claridade aonde há escuridão. Mas, de acordo com a ideia do vídeo, a gente precisa entender que existem situações que realmente não têm condições da gente permanecer naquele ambiente. Falo isso dentro da própria expectativa do próprio Jesus. Quando a gente lê Mateus, o capítulo 4, a Bíblia vai dizer que quando Jesus tem a informação que João Batista é preso, ele deixa Nazaré, que é a sua terra natal, e vai para Cafarnaum. Uhum. E só em Cafarnaum, Jesus começa uma grande obra. Então, vamos pensar no seguinte: ele não podia começar na sua terra natal, onde ele teve a maior castração do seu ministério em reconhecer o seu poderio como filho de Deus? Uhum. Então, esse é um dos exemplos que a Bíblia nos dá concernente essa questão. É bem verdade que tudo isso deve ser feito debaixo de uma orientação de Deus, porque Deus, quando quer exaltar alguém, independente do lugar, ele pode exaltar, né? Sim. Então, há momentos que Deus vai dizer para algumas pessoas que para fazer uma obra na vida dela precisa estar em outro ambiente. Sim. Eu entendo em parte, porque Sim. tudo é um equilíbrio. Ok. Né? Senão a gente pode desequilibrar a balança, onde geralmente... Mas o nosso desejo, geralmente, quando ela fala ali de alguém que te faz mal, e nós somos essa luz da terra. Uhum. Deus age por intermédio de nós na vida, porque um dia nós fomos salvos por intermédio de alguém. Sim, sim. Deus usou alguém para que nós pudéssemos hoje não aceitar a Cristo, mas Ele nos aceitar, né? Okay. Então, e aí, Jesus, quando ele sai para começar seu caminho, o senhor falou, mas ele volta a Nazaré. Sim. A mensagem é que ela diz que não se deve voltar mais lá. Eu acho que a pergunta depois vai vir sobre isso, ou essa aqui mesmo, que quando faz mal, o mais importante que é a sua conquista pessoal. Então, a pessoa ela saiu daquele local que fez mal a ela. Aí porque vai vir uma pergunta logo depois, falando sobre mais ou menos isso, mas vamos já entrar logo nela. Sim. Então, a pessoa alcançou a bênção. Sim. Agora,
ela não deve mais voltar para lá, na mensagem que ela explana desse jeito. Sim. Não deve voltar para lá. A decisão é sua. Aí eu te pergunto, esse é o evangelho de Jesus? A ideia do evangelho de Jesus é alcançar a todos, né? Por essa razão, ele vai dizer em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim, todos que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Só que quando a gente lê Marcos, o capítulo 8, a partir do versículo 22, a gente vai ver Jesus chegando em Betsaida e ali é apresentado a ele um cego. E alguém pede assim, Senhor, trouxemos o cego para que o Senhor o curasse. Qual é o posicionamento de Jesus concernente àquele cego que está naquela aldeia? Jesus o toma pela mão, tira-o da aldeia, vai cuspir nos seus olhos, vai tocar, e a Bíblia diz que após isso Jesus pergunta a ele, o que você vê? E ele diz assim, eu vejo um homem em forma de árvore. Jesus vai tocar outra vez e pergunta a ele de novo, o que você vê agora? Aí ele vai dizer, agora eu vejo literalmente, homem como homem, árvore como árvore. Jesus vai finalizar a conversa com esse ex-cego dizendo assim, então agora não volte mais à aldeia. Eu quero entender, por mais que dentro do vídeo a gente não tenha a base bíblica que a mulher de Deus está falando, mas eu quero entender que de repente ela usou até esse texto bíblico para parafrasear ou estruturar a sua mensagem. Mas pastor, como eu falei, aqui a gente vai fazer uma pastoral, né? Sim, sim. Mas Jesus também cura acho que o cego, o demoniado de Nazareno, Gadareno, isso, perdão. Gadara, isso. Isso. E vai aos teus e conta quão grandes coisas o Senhor te fez. Ok. Então, para cada um existe uma... Jesus fala de uma maneira. Eu não posso trazer uma mensagem dizendo e afirmar que tem que ser desse jeito. Porque eu estou... principalmente o povo que bebe leite. Eu tenho muito cuidado com esse povo que ainda bebe leite. Eu estou saciando o seu desejo, porque as pessoas são assim, se o pastor me faz mal, eu não vou pedir perdão ao pastor, como a Bíblia me ensina, né? Aquele que bebe leite. Sim, aquele Paulo, que bebe leite, né? Paulo vai tratar isso. Isso. Ele não vai chegar e vai falar, eu vou lá, eu vou pedir perdão ao pastor para me entregar meu dízimo aqui, porque ele me fez o mal, que meu coração está ardendo. Eu vou pegar uma passagem como essa, quer saber? Eu vou sair da igreja. Eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Pastor, me dá a carta aqui e vou para outra. Então, a mensagem está vindo nesse sentido. Eu estou enxergando por esse ângulo. E o cuidado que nós temos que ter, porque nós estamos lidando com pessoas que têm entendimento de ler a palavra, sim, conseguir discernir o que é certo, o que é errado, perguntar a Deus se deve fazer ou não, mas nós sabemos que a maior parte das pessoas não fazem dessa forma. Mas aí o segredo do evangelho está exatamente aí. Porque a contramão do evangelho, do que a gente temos ouvido, é que Jesus vai tratar e ele diz assim, que é para a gente amar o que nos persegue e que nos aborrece. Só que a gente estamos vivendo já uma época onde as pessoas têm maior facilidade de amar quem ama e perseguir quem os persegue. Então, na realidade, dentro da proposta, a gente precisamos equilibrar isso aí, porque tem ocasiões na nossa vida, por exemplo, eu estou há 2 meses morando em Caxias, vivi 48 em Piebetá, né? Então, toda semana eu estou lá, eu amo o meu lugar, a minha cidade, o meu bairro. Sim. Então, eu vivi coisas boas, vivi coisas ruins, mas isso é uma questão minha, é como eu vou lidar com o que me causaram. Então, acho que parte desse princípio para a gente poder ter um equilíbrio e não excluir aquele lugar, né? Porque, na realidade, quando a gente fala desse texto do capítulo 8, em nenhum momento o texto vai apresentar que este cego, ele era da origem de Betsaida.
Exatamente. Né? Jesus encontra ele em Betsaida, Sim, sim. mas diz para ele que ele naquela aldeia era para ele não entrar mais. Então a gente não pode aqui qualificar dizendo que ele era daquela origem, daquela cidade. Então a gente precisa ter esse equilíbrio para quando ouvir esses tipos de mensagens, esses tipos de palavras, a gente ter um cuidado muito grande. Então, mas por isso que eu vou insistir um pouco nesse tema, né? O equilíbrio tem que vir, o cuidado tem que vir de cima. Sim, sim. Tem que vir de cima, porque quem está embaixo recebe como o desejo do seu coração. Nosso desejo é pecaminoso. E geralmente as coisas que nos satisfaz quando vem de cima é uma base mais do que a Bíblia para que eu não faça. E é por isso que a gente está trazendo. Eu vou partir aqui para a segunda pergunta. A mulher de Deus fala nesta mensagem sobre o propósito de Deus e o novo tempo que iremos viver. Na sua concepção, qual seria o propósito de Deus e o novo tempo que devemos almejar como servos do Senhor? Então, meu pastor, eu tenho a seguinte concepção. Eu entendo que Deus tem para nós uma vida abundante. Amém. Foi isso que ele próprio disse, Amém. João 10:10. O diabo veio roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para dar vida e vocês tenham essa vida com abundância. Só que, diante das questões que têm sido pregadas nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, está havendo uma mistura, um excesso dentro daquilo que Jesus propôs para nós. Sim. E eu acho que é esse excesso que está tirando Cristo do centro, a vontade de Cristo, a vontade das escrituras do Evangelho, daquilo que deveria ser Evangelho. É verdade. É onde, por isso dessa inquietação mediante a este vídeo, né? É mostrar para todos que a prosperidade, sim, ela pode sim vir bíblica, é bíblica. Eu acredito também na prosperidade e às vezes necessito de ouvir uma palavra de prosperidade, sim, mediante o momento que eu estou vivendo. Contudo, tem que haver o equilíbrio e não podemos ultrapassar. E o cuidado de saber como falar, né, dessas mensagens, principalmente essa mensagem que fala qual o seu propósito. O propósito cristão, para mim, o novo tempo é a salvação em Cristo Jesus. Sim. Esse para mim, é o básico, é o principal, sim, de todos. Os outros são consequências, mediante se for da vontade de Deus, a permissão ou não. Isso. Não é? Então, o pastor Roberto, eu entendo que, tipo assim, se a gente lesse mais Mateus 6:33 e vivesse mais, a gente não ficava com essa crise de ansiedade que tem aflorado, tem tomado a humanidade. Por quê? O que Jesus vai dizer em Mateus 6:33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, acho que o que está faltando para nós, como igreja ao todo, é essa busca do reino de Deus e a sua justiça. Porque se a gente conseguir colocar Deus onde ele sempre deveria estar... Mas, meu pastor, sabe o que está acontecendo, na minha visão? Sim. Nós estamos pegando isso aqui. Uhum. Essa aqui é a palavra genuína. Correto. Genuína. E estamos misturando livro de autoajuda. Uhum. Estamos misturando mensagem coach. Sim. Para que você vença, colocando aqui. E aí nós estamos fazendo uma mistura aonde não precisa de mistura. Correto. Aonde ela tem, aqui a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva, eficaz, ela não precisa de nada disso. Uhum. E por isso da minha inquietação de trazer essa mensagem, porque para mim essa mensagem ela vem com mistura. Sim. Ela vem com mistura, porque o propósito inicial, o novo caminho que ela coloca ali na minha interpretação é aquilo que eu vou alcançar, sim, humanamente, mas não o que eu vou alcançar espiritualmente, que é uma vida que está me fazendo mal e que precisa que eu seja luz naquele local. Correto, correto. Então, é mais ou menos isso. Pode ir. Por esta razão, pastor, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 19... Paulo vai parafrasear para nós
que aquele que espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável. Sim. Então, qual a ideia do apóstolo aqui? O apóstolo está dizendo para nós que essa vida abundante a gente precisa almejar, desejar viver, Sim, né? sim. Essa conquista, prosperidade, riqueza e etc, etc, saúde, ok? Mas Paulo está mostrando para nós que a nossa vida não se resume só nessa terra. Então, se a gente entender que após essa vida, a gente temos uma vida eterna, a gente para de colocar todos os nossos anseios, os nossos desejos e as nossas vontades só nessa vida. Comprar, ganhar, conquistar e trabalhar e vencer, esquecendo da vida futura que Cristo tem para nós, como Paulo vai dizer. Amém, glória a Deus. Porque essa é a mensagem que... eu poderia acabar aqui, tá? Ó, gente, eu poderia acabar aqui, porque era aqui que eu queria alcançar o programa aqui, que é onde nós devemos chegar, onde o cristão deve chegar, e não ficar preso na metade do caminho, porque não adianta ficar preso na metade do caminho e não alcançar o final, né? Isso. Então, a outra pergunta, né, que nós temos aqui, a mulher de Deus diz que vai colocar pessoas estratégicas no seu caminho. E eu creio nisso. Deus coloca, assim, pessoas estratégicas no nosso caminho. Mas como discernir quem é enviado de Deus e quem é enviado pelo inimigo? Porque vamos colocar aqui, o inimigo foi lá, entrou no caminho de Jesus, no deserto, Sim. e apresentou para ele o mundo. Capítulo 4 de Se Mateus. ele não tivesse em espírito, ele aceitaria aquilo dali para poder, achando que aquilo dali seria um enviado de Deus, que na verdade estava querendo ali afrontar o próprio Deus. Então, dá continuidade, por favor. Sim. Pastor. Então, eu concordo que Deus sempre vai usar pessoas, né? Sim. Deus sempre vai usar pessoas. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre usou pessoas para abençoar, ou para levantar, ou para abrir porta para outros. Prova disso que eu estou aqui. É verdade, né? é verdade. O senhor é uma pessoa, Pastor através Valério. do pastor Valério, que Deus está usando para me dar essa primeira oportunidade de falar em um canal assim de TV. Então, o que acontece? Só que dentro dessa questão, a gente precisa ter o discernimento. Aham. O discernimento das pessoas que são colocadas no nosso caminho, porque muitas delas são o próprio Deus, como falei, né, que coloca para abrir para nós porta, nos dar oportunidade, nos fazer crescer. E tem pessoas que, na realidade, elas vão aparecer no nosso caminho, na nossa vida, só para trazer para nós prejuízo ou nos fazer estar no lugar onde elas esteve. Então, se a gente conseguir ter o discernimento, fica mais fácil da gente ser seletivo. Mas eu vou além, meu pastor. Sim. Porque o inimigo hoje, como eu citei o exemplo, né, do inimigo lá do deserto, Sim. ele vai te apresentar um mundo maravilhoso de Bob, que vai te afastar da presença de Deus. Ele vai te conceder um emprego que vai te tirar da presença de Deus, porque você não vai ter mais tempo de estar na igreja. Ele vai te dar riqueza. Um dia eu pensei, né, assim, a gente é ser humano, a gente às vezes pensa, aí eu ouvi o noticiário de que a Mega Sena parece que vai dar 550 milhões. Aí eu pensei, o que eu faria com 550 milhões? Só que aí eu pensei assim, eu estou preparado para receber 550 milhões. Minha esposa está preparada para receber 550 milhões? Meu filho, o caráter dele já está formado para receber e ficar rico e de repente acabar o caráter que está em formação ainda, podendo se de repente fazer coisas erradas? Então muitas das vezes a gente está com os olhos, o inimigo ele pode te trazer luz, nem tudo que reluz é ouro. Né? Então, como a gente conseguir discernir, porque às vezes até do púlpito, existem pessoas hoje usando os púlpitos e muitas das vezes elas não estão vivendo aquilo que prega e muitas das vezes elas jogam um cajado forte para cima de você. E como discernir dessas pessoas principalmente? Sim, aí o apóstolo Paulo vai tratar isso no capítulo 2 da sua carta aos 1 Coríntios. Paulo vai dizer que quem é carnal vive as coisas da carne. Sim. Mas ele vai dizer sobre o segundo homem. Ele diz que o espiritual discerne
tudo. Isso. Então, eu acho que está faltando para nós, concernente a essa questão de relacionamento com pessoas, ser seletivo, o discernimento do Espírito. Porque a ideia de Deus para nós, na nossa criação, na nossa natureza, é que sejamos espirituais, porque a nossa natureza posta em Deus é espiritual. Só que hoje, depois da queda de Adão, a nossa natureza espiritual, ela se decaiu. Sim. Cristo morreu para recuperar essa natureza espiritual. Então, eu acho que a gente precisa buscar em Deus esse Oséia espiritual, esse Roberto espiritual, né? E essas tantas pessoas espiritual, porque se a gente conseguir alcançar essas pessoas espiritual, a gente consegue discernir, como o caso de tantos homens, entre ele Pedro, né? Como Pedro conseguiu discernir a oferta do capítulo 5 de Atos Apóstolos de Ananias e Safira. Se ele não fosse um homem espiritual, Sim. como ele ia tratar aquilo ali? Posso? Por favor. Queria que o senhor olhasse para aquela câmera, falasse para aquela pessoa que está em casa a importância dela buscar na palavra, o homem e a mulher espiritual, de entendimento da palavra para conseguir discernir. Então, meus irmãos, meus amigos, a ideia, como falei aqui ao pastor Roberto, é que a gente busquemos o homem interior, que Paulo vai falar sobre o homem exterior e o homem interior. Esse homem interior é o homem espiritual. E esse homem espiritual, ele precisa estar ativo. Porque se ele estiver ativo, a gente consegue ser seletivo e escolher pessoas e lugares que vai ter uma habilidade, uma habitação boa para nós. Caso contrário, a gente só vamos colocar pessoa que vai realmente nos afastar por buraco. Porque a recomendação bíblica é: como pode um cego guiar outro cego? Então, se eu posso lhe dar um conselho, procure alguém que esteja enxergando melhor do que você, para que você possa chegar no seu destino que Deus projetou. Amém, amém. E sempre tendo cuidado de nem tudo reluz é ouro. É isso. Porque muitos conselhos vêm nos saciar os nossos desejos e não é aquilo que Deus quer, né? E para isso a gente tem que ter essa intimidade com Deus. Eu já fiz um gancho aqui da música do Projeto Rabonil, intimidade com Jesus, ouça aí pelas plataformas digitais. Gente, ó, uma última pergunta aqui. A mulher de Deus diz: você não vai ficar sendo atrasado, limitado ou sendo convidado a viver uma vida inferior que você vivia. Deus está dizendo: eu já te limpei, eu já te apresentei uma nova forma. Você só volta se quiser. Aquele ponto que eu falei sobre o voltar, né? Porque agora a decisão é tua. Aí eu vou pegar aqui o exemplo de Jesus. Passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus seguiu o caminho de cruz. A decisão: eu estou na prova, sendo de repente perseguido pelo pastor, pela minha liderança, seja pastor, seja o obreiro, seja pelo vizinho, estou sendo perseguido e me coloco na posição da pessoa correta, da pessoa certa, né? Deus, de alguma forma, fez algum mover para que aquilo dali movimentasse. Mas eu devo sair? Como eu já vou insistir, né, na pergunta, porque nós já até conversamos um pouco sobre isso. Sim. Um pouco antes, né? Aí em cima desse exemplo, Jesus diz: eu não quero seguir esse caminho, é tortuoso, é doloroso, mas seja como tu queres. E aí ela fala: a decisão é tua. A decisão é realmente minha quando nós falamos de ministério, ou a decisão eu tenho que perguntar a Deus? Sim. Então, a questão da decisão, ela vai depender muito do seu grau de intimidade com Deus, né? Uhum. Porque a grande ideia é: eu posso colocar tudo na conta de Deus? Nem tudo. Nem tudo. Porque o tirar a pedra somos nós. É isso. Então, a grande ideia que a gente precisa extrair daqui é até onde Deus é responsável e até onde eu sou responsável. Porque, assim, eu costumo dizer que tem coisas que Deus coopera. Ouvi alguém falar e eu levei isso para minha vida. Tem coisas que Deus coopera.
E a gente opera. E tem coisa que a gente opera que Deus coopera. Então, essa questão de decidir é algo muito particular de cada um de nós. Por quê? Vai ter decisão que a gente quer que Deus decida para nós. E, na realidade, Deus quer que nós cresçamos, né? Cresçamos nas nossas escolhas. Por exemplo, José, ele tinha tudo para se deitar com a mulher do seu senhor. Sim. Mas qual foi a decisão de José? Em nenhum momento ali no texto, a gente vê, diante da situação que José está vivendo, José orando. Por quê? Quando a gente tem um caráter definido, fica mais fácil para a gente tomar algumas decisões, seja ela o nível espiritual ou seja ela no nível pessoal. Então, acho que a escolha está muito relativa a cada um de nós da forma que a gente vê. Concordo, tá? Quem eu quero ser na presença de Deus? Quem eu sou hoje na presença de Deus? Qual é o meu ministério na presença de Deus? Eu vejo assim, se eu quero seguir, né, os caminhos, passos de Jesus, eu olho e vejo assim, ele passou por isso. Ele seguiu o caminho, que eu até mandei para o senhor, né? Ele é doloroso, mas eu não quero. Contudo, eu não fugirei dele. Então, eu vejo, eu vou falar, Mário Roberto. Sim. Tá? Eu, Mário Roberto, minha projeção é salvação em Cristo Jesus. Eu, às vezes, uma pessoa me faz mal, eu não saio de perto, porque eu quero ser luz em algum momento para aquela pessoa. Sim. Eu posso, sim, sair de perto, aspas, né, estratégico, me afastar, mas não totalmente. Porque ali eu sei que eu preciso ainda ser usado pelo Senhor, porque para aquela vida ali, de alguma forma, aquela vida, por intermédio da minha vida, possa Deus usar ali, modificar, haver tratamento, haver cura, restauração, arrependimento e aquela vida alcançar a Cristo Jesus. É que esta mensagem específica, muitas das vezes, ela vai para muito pessoal, para muito desejo, que é o da carne. Sim. O desejo da carne geralmente eu quero viver bem, um carro, eu quero viver prosperando, que Deus continue me abençoando, e eu não preciso ficar passando por isso, mas se Deus está trazendo, é para te tratar. Correto. Eu acredito, se Deus está permitindo uma pessoa chegar a mim, é para me tratar, porque naquele grande dia nós vamos ter que apresentar as nossas mãos a Ele, né? De verdade. A gente costuma falar sobre as 3 estruturas do ser humano, que é o id, e o ego e o superego. Infelizmente, hoje, muitos seres humanos estão com o seu ego muito aflorado. Uhum. E depende de ouvir certos tipos de coisa para continuar ou acrescentar. O evangelho hoje, para ele, genuíno de Cristo Jesus, hoje não é mais suficiente. Ele precisa acrescentar alguma coisa. Então, na realidade, o que acontece? A gente precisa entender até onde a nossa estrutura suporta em estar em certos lugares ou não. Por quê? Pastor, baseado em quê? Jesus vai curar ou vai libertar aquele gadareno, ok? Após a libertação, por causa do prejuízo dos porcos, os moradores daquela cidade não permitem Jesus ficarem ali. E Jesus não vai fazer questão nenhuma de continuar ali. Então tem ocasiões na nossa vida, tem lugares na nossa vida que a gente precisa entender que é apenas uma passagem. A gente vai chegar, vamos preparar alguém, tratar a salvação de alguém, a libertação de alguém, mas aquilo é uma passagem, não é uma coisa permanente. Por isso que o salmista vai dizer que ainda que ele passasse ou que ele andasse pelo vale, perceba que ele não vai dizer que ele morasse. Então tem ocasiões na nossa vida que ocasiões de passagem, e a gente precisa ter esse cuidado quando é para estar permanente e quando é para estar de passagem. Não, eu entendo. Isso aí é perfeito, tá perfeito, né? Porque tem locais mesmo que serão passagem. Isso. Contudo, saia fazendo milagre. Correto. Jesus saiu fazendo milagre. Isso. Ele não saiu
sem ter feito o milagre. Correto. Então que nós venhamos a aguardar esse sino que vai fazer muito bem para nossas vidas. Gente, vamos chegando aqui ao fim desse primeiro bloco. Agora eu quero chamar aí a música do projeto Rabone e eu, Jesus, só tu podes curar. Então ouça essa música, se edifique com ela. E você que está passando por algum problema, receba da parte de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai curar você em nome de Jesus. Amém? Toma posse como aquela mulher, a viúva, né? Aquela viúva que ela tocou na orla de Jesus. Toque. Ao ouvir essa música, feche seus olhos, toque. Jesus quer te curar em nome de Jesus. Vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente volta. Valeu! Que cura, o médico dos médicos, na cruz levou as nossas enfermidades. Vem em meu favor, atende o meu clamor, sobre as nossas necessidades. Ouça as músicas do projeto Rabone e eu pelas plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon, entre outras. Profetiza! Profetiza Ezequiel, nova vida receberão. Profetiza! A glória é do Senhor! A glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a Ele o meu louvor. Músicas que vão te encher da presença de Deus. Oração de Ana. Oh, meu Deus, o meu clamor, meu Samuel é teu Senhor, como Ana te orando estou. Um puro coração. Por isso, creia por amor a Ele, busque por amor a Ele, ore por amor a Ele, pratique a palavra, pratique o amor. Ao ouvir as músicas do projeto pelas plataformas digitais, você estará ajudando um projeto que busca arrecadar e investir recursos nas vidas daqueles que precisam para glorificar o nome do nosso Rabone Jesus. Siga-nos no Instagram, Projeto Rabone e eu.
Prevenir ainda é o melhor remédio. Invista na sua saúde, invista na sua família. Faça agora mesmo o seu plano de saúde. Médicos e odontológicos, individual, adesão e empresarial. Sul América, Mil, Unimed, Golden Cross, Bradesco e outros. Buscamos sempre levar o melhor para você e sua família. Faça seu plano de saúde com quem você conhece e pode confiar. Corretor Mário Roberto, 2196-4665-554, 2196-4665-554. Voltando aí, né? Vocês viram aí, Jesus Só Tu Podes Curar, as músicas do Projeto Raboniel, a importância que você tem de estar ajudando o Projeto Raboniel, ouvindo as músicas, você está ofertando um projeto e os recursos do projeto a gente vai ajudar vidas. E também você viu o nosso comercial aí de plano de saúde, você que precisa, entre em contato conosco, a gente vai estar aí te explicando as letras minúsculas também, tá bom? Então o telefone é o 21 964 66 5554. E voltando aqui com o nosso pastor, a gente está com agora um novo vídeo. Eu vou pedir à produção um novo tema para nós conversarmos. Produção, solta aí, por favor. A maioria de nós perdemos o medo. Tem muita gente que não iria para o inferno, mas vai, porque perdeu o medo de ir para o inferno. Tem muitos de nós pastores que vamos ter ruína no nosso ministério porque nós perdemos o medo do altar. Você não lembra daquela época que a gente chegava, ajoelhava lá embaixo primeiro? Era um medo. A gente levantava a mão antes de subir, um temor. É por isso que tem fraco, doente e muitos que dormem. Sua vida era espiritual. Sua vida espiritual era melhor quando você tinha medo de tomar ceia. Hoje a pessoa peca de manhã, toma ceia de noite, sem deixar sua Bíblia no chão. É um medo bom. Medo da trombeta tocar e a gente ficar. Você tinha tanto medo. Você entrava na igreja, um irmão vinha falar com você. Você falou, irmão, deixa para depois, eu estou na igreja. Hoje você bate papo igual na feira. Você dá risada, retoca a maquiagem. Você entrava, quando você punha o pé na porta, você dizia, eu estou colocando os pés na casa do Senhor. E está escrito, guarda os teus pés. Mas a impressão que eu estou tendo, irmão, é que a gente perdeu o medo. Você está achando que os crentes andavam bem vestidos por causa de doutrina de igreja? Eu não sou radical, eu sou pastor de uma igreja que não é radical também. Tanto os irmãos quanto as irmãs iam no espelho conferir com o Espírito Santo. E aí, Espírito Santo, dá para ir? Porque se não der para ir, eu tenho medo. Eu não quero servir de escândalo na tua casa. Eu não quero ser um objeto de sensualidade. Eu não quero servir de pedra de tropeço para o ímpio. Mas a impressão que a gente tem é que a gente perdeu o medo, irmão. Aí a banalização da graça fez com que essa leva de crentes começasse a enxergar um Deus que não faz mais justiça e não castiga mais. Agora, eu quero colocar aqui uma vírgula, eu vou chegar no texto, só para perguntar para os irmãos, até o novo convertido aqui sabe que o que eu estou falando aqui não é uma ofensa, é um confronto. Hoje Deus vai falar com a gente assim, por que a gente prega que Deus é vida com abundância, mas não prega que Deus mata? Se a mesma Bíblia que diz que ele dá vida, diz que ele mata. A mesma Bíblia que diz que ele faz que ele liga a ferida, diz também que ele faz. A Bíblia diz que quando ele abre, ninguém... E por que a gente não prega também que ele fecha? Por que a gente prega que ele perdoa, mas não prega que ele pune? A gente prega o tempo todo que ele é amor, mas não tem coragem de anunciar que ele é justiça. Será que até disso a gente perdeu o medo, irmão? Perdeu o medo. A gente agora está com medo, sabe de quê? Do errado. A gente está com medo de falar a verdade. A gente está com medo de ofender as pessoas. Nós não temos mais medo de Deus, pastor. Quer dizer, nós temos medo hoje das pessoas. Hoje o meu medo é o que vão pensar de mim quando eu falar? Será que se eu falar não vai embora? Será que se eu falar não vai se chatear? Só que a Bíblia diz que é melhor temer aquele que tem poder para lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Amém. Bom, eu, Mário Roberto, gosto mais de uma palavra como essa, de confronto, que me ajuda a trazer meus arrependimentos, né? E o homem de Deus, ele começa dizendo que tem muita gente que não iria para o inferno, mas elas vão, né, porque perderam medo de ir para o inferno. Inclusive, ele fala dos pastores, pois os mesmos perderam medo do altar. Me diz aí, meu pastor, o que você acha? Eu acho que a fala do pastor, do vídeo, tem muita coerência.
É pertinente, né? Isso, até porque a gente temos percebido muito autoconfiança em si mesmo, né? Uhum. Hoje, por causa dos dons ou talento, as pessoas estão deixando de confiar em Deus e nas Escrituras. Com isso, o temor está indo embora. Sim. Então, é bem verdade que a gente precisamos viver o que o escritor anônimo aos Hebreus vai escrever, o capítulo 12, versículo 14, que ele nos recomenda seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém Sim. verá o Senhor. Então, eu acho que a fala dele é muito importante para nós refletirmos e termos cuidado com a autoconfiança, porque quando Saul teve a sua autoconfiança, olha o que deu. Verdade. Então, acho que esse deve ser o cuidado. Amém. Amém pela sua fala, que também concordo, gênero, número e grau. Não tenho nem o que acrescentar. É claro que existe a liderança e também existe a membresia. Sim. E a membresia também precisa ter o temor na hora de entrar na casa do Senhor, seja na preparação, né, da santificação já em casa, Sim. para ir, né? Ele fala sobre as vestes. Sim. Rapidamente dá uma pincelada sobre essa santificação. Nós perdemos essa santificação de se vestir para ir para a casa do Senhor. O modernismo está nos atrapalhando? Então, eu acho que o que está faltando em nós é arrependimento. Uhum. Porque, assim, Paulo recomenda o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que qual é a grande vontade de Deus? Que todos se salvem. Sim. Só que a gente só vai conseguir a salvação de acordo com o nosso arrependimento. Amém. Então, se não houver arrependimento, nós não conseguiremos chegar aonde Deus quer. Então, eu acho que precisa haver uma conscientização das práticas pecaminosas e, na sequência, arrependimento dos pecados e confessado, como o Tiago diz, né? Aquele que confessa e deixa, né? Melhor dizendo, corrigindo aqui, Lamentações, aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então, eu acho que a gente precisa voltar o caminho do arrependimento, porque a verdade absoluta é só Cristo. Nós somos todos pecadores. Verdade. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. O pastor corrigiu ali, eu também quero me corrigir, né? Antes do comercial, eu falei sobre a música Jesus Só Tu Podes Curar e falei sobre a mulher viúva. Na verdade, não é a mulher viúva, mas sim a mulher do fluxo de sangue, que tocou na orla de Jesus. Então, corrigido aí, o homem de Deus ali, ele fala, falta de falar de salvação está fazendo a igreja perder o medo ou desviar do verdadeiro caminho? Essa é a pergunta. Sim, sim. Falta de falar de salvação. Na realidade, eu acho que a gente precisa pensar dentro dos dois lados. Porque se a gente generalizar, então sobre o que a gente está falando? Então, na realidade, a gente entende, é percebível, eu como pastor de igreja, a gente continua falando de salvação. Tem lugares que a salvação hoje não é mais falado. Céu, inferno, pecado, etc, etc. Só que a gente precisa entender que o contexto que estamos vivendo agora, Jesus também viveu ele no capítulo 8 de João. Uhum. Né? Quando a gente vê João 8, 44 ao 47, Jesus está falando sobre salvação, Jesus está falando sobre, né, pecado, só que a Bíblia vai dizer que Jesus chega a expor para aquela multidão que está ali ouvindo, ele diz assim, olha, se vocês fossem de Deus, vocês ouviam a palavra de Deus. Então, na realidade, eu acho que aquele tempo que Jesus viveu não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Porque a salvação, pregar sobre salvação ou falar sobre salvação hoje não dá muito ibope. Mas o conselhável salvação é primordial. Sim, mas eu confesso que eu fiquei meio assim agora na tua fala, né? Sim. Com todo respeito, né, não, pastor? Vontade. A gente... Como é que eu posso lembrar? Desculpa que faltou a palavra aqui. A gente aceitou a Cristo, vamos morrer por Ele e nós vamos viver como Ele. Sim. Então, Ele, né, o senhor deu um exemplo aí, de que Ele dava ênfase, né? Eu sou a verdade,
O caminho. Isso. Completa pra mim? Isso. E a vida. É a vida. Isso. Não é isso? Isso. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Correto. E a gente precisa, para poder chegar aí, precisa do arrependimento. Só que a gente só está falando de vitórias. Sim. Como é que as vitórias chegam? Por isso que eu estou perguntando, né? Sobre falar sobre falar de, tá faltando, porque muitas das vezes a gente está só falando que assim, ó, você vai conquistar, que você vai conseguir isso, que você vai ser um ano de 2024 de bênção, de muitas coisas, mas o que adianta ter a bênção? Em teu nome profetizei, em teu nome fiz milagre, em teu nome fiz isso, tudo isso, e a gente não tem o nosso nome escrito no livro da vida. Aí a pergunta, no caso, seria nesse sentido, de a gente não precisa enfatizar mais, Jesus está voltando? Sim, com certeza, meu pastor Roberto. A grande questão é que o que acontece, o povo, ou a humanidade, a igreja hoje em si, elas estão buscando aquilo que aparentemente traz resultado. Né? Aquilo que nós já conversamos anterior, que preenche o ego, sim, que satisfaz a alma. O plano futuro, que é salvação e vida eterna, hoje as pessoas, infelizmente, não estão valorizando. Por exemplo, as maiores dificuldades hoje que eu enfrento como pastor de igreja e pregador do evangelho é falar de escatologia nas igrejas e até na minha. Porque é uma mensagem que hoje as pessoas não querem dar muito ouvido. Jesus está voltando. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Eis que o mesmo Senhor descerá do céu. Então, a gente está vivendo esse conflito porque muitas outras informações que estão surgindo, essas novidades antibíblicas, e está, de uma certa forma, trazendo um comichão nos ouvidos das pessoas. Contaminando as pessoas. Contaminando, tirando Cristo do centro da igreja. Então, por isso que eu vejo que a igreja, né, cada anjo da igreja precisa retroagir, sim, sair desse igreja atual, retroagir e voltar de novo à pregação do arrependimento, porque Jesus está voltando. Nosso tempo já está passando um pouquinho ali, mas eu queria finalizar com a pergunta que fala assim, ó, banalização da graça. Nos explica mais quando ele fala ali sobre o que está acontecendo nos dias atuais. As pessoas estão banalizando a graça. Então, Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós. Sim. O que eu penso sobre a graça para a gente resumir? Eu penso que muitos cristãos estão usando a graça para viver uma vida de libertinagem. Sim. É uma fala meio forte, pesada, não, mas a gente não tem uma outra colocação. Sim. Por estarmos hoje vivendo na graça, as pessoas hoje estão abusando, estão usando a libertinagem por causa da graça, pela ideia que, por Cristo ter morrido por nós, né? E hoje interceder por nós, à direita de Deus, que eles podem fazer tudo e qualquer coisa que não tem limite. Eu tenho algumas coisas, no futuro a gente vai poder conversar mais, né? Sim, não. Mas tem algumas coisas que eu trago da lei e gosto de praticar. Sim. Para mostrar a Deus onde está meu coração. Correto. Então, eu nem entro em debates, porque às vezes a gente vê lá, o dízimo é da lei, não era da graça, mas se foi da lei, eu quero. Ok. Para mostrar a Deus aonde está meu coração e ser fiel e lá entregar meu dízimo a Ele em determinada igreja. A Ele, a minha oferta em determinada igreja. Eu nem entro nesses debates, porque o que eu quero tem coisas que eu quero mostrar a Deus, a minha submissão a Ele. Sim. E coloco em prática, sem problema algum. Mas tem pessoas que usam a graça ao contrário. E aí é onde que é o maior erro, e aí banaliza, né? É isso aí. Gente, eu tenho mais uma coisa, meu pastor. Agora a gente tem um quadro, não sei se o senhor já viu, que é um quadro Você na TV. Sim. E nesse quadro Você na TV, a gente traz assim algumas pessoas, né, para poder participar do programa. Eu queria pedir à produção rapidinho para colocar o vídeo aí. Eu só não tenho um nome aqui da pessoa, mas depois só me fala o nome dessa pessoa. Produção, por favor. Vamos assistir ali. Ele, meu filho. Conhece essa pessoa aí? Muito. Assim como ele tem amado a família, tem amado a mim também, conforme nós temos amado ele junto. É uma besta a presença de Deus.
Ele é tudo para nós. Mas filhinho, mas tu és maravilhoso. Tu és meu filho especial, o único filho da família. Nós te amamos muito de coração mesmo, firme, na presença de Deus. Você é como pastor, você é mais do que um pastor na nossa igreja. Te amamos, não queremos mal para você, nós queremos só o bem para você. Muito obrigado por isso, obrigado. Sua mãe é uma fofa. Quando eu vi, quase que eu chorei também. Né? O vídeo dela. Que surpresa boa. Qual o nome dela? Oreni. Senhora Oreni. Mais conhecida como Irmã Nega. Irmã? Nega. Irmã Nega. Olha, que bênção, que bênção. Olha, 94 anos. 94? 94, daquele jeito ali. Que alegria. Manda mensagem pra ela aí. Minha mãe, que surpresa boa. Eu não sei quem teve a ideia, mas obrigado pela participação, obrigado pela senhora ser o instrumento de Deus para hoje eu estar aqui. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde sempre, tá? Deus te abençoe. Beijo, meu amor. Amém. Muito bem, meu pastor. Pastor, vamos chegando ao final. Considerações finais. Você pode ficar aberto aí a falar rede social, se eu tiver. Okay. Também falar dia de cultos lá na igreja. Pastor, fica aqui a minha gratidão. Amém. A Deus, ao Senhor, né? A toda a administração do programa, que o Senhor lhe abençoe, sua casa, sua família, seus negócios, sua igreja, seu ministério, e espero de ter uma outra oportunidade, né? Espero em ter uma outra oportunidade, lembrando aos que estão nos assistindo, né? Hoje é dia de culto na Assembleia de Deus Central em Jardim Nazareno. Vamos estar recebendo hoje lá o pastor Marcelo, né? Uhum. Pastor Marcelo. E todos são convidados a estar conosco a partir das 19 horas no nosso culto de libertação. Aonde fica? Avenida Zelinha, 741, Jardim Nazareno, Piabetá, Magé. Piabetá, né? Eu tenho um parente que é ali da Rua 3, se eu não me engano, ali ao lado da estação de trem. Minha infância foi toda ali. Poxa, legal. Vou um dia lá também, tá? Participar. Sim, um abraço para todos dessa maravilhosa igreja que tem esse pastor que é uma bênção. Muito obrigado, meu pastor. Nosso horário já tá aqui estourando aqui. Por mim, eu gostaria de ficar mais e mais, e com certeza a gente vai trazer mais inquietações, a gente vai trazer de novo o gabinete aqui para a gente estar conversando. E quero dizer para você que está em casa aí assistindo, conheça o projeto Rabone e Eu pelas plataformas, pelas redes sociais, página do Facebook, Instagram, canal do YouTube. Lá no canal do YouTube você vai ver tudo aquilo que Deus tem realizado mediante o projeto Rabone e Eu, tá? O programa Casa do Senhor na Rádio 93 FM, você deve ter visto aqui, bota aquela na câmera do meio aqui, isso. Você deve ter visto passar aqui a 93 FM, nosso programa, chegou aí, sempre de sábado para domingo, 1h da manhã, gente. Um programa muito legal, damos oportunidade aos cantores independentes, e voz essa que muitas das pessoas não lutam por ela, mas é muito importante a gente lutar por essas pessoas que estão sempre indo nas igrejas, sempre lá louvando o Senhor. E como é maravilhoso, 1h da manhã as pessoas passando mensagem dizendo: poxa, obrigado, já estava desistindo porque minha música nunca toca em local nenhum. E programa Casa do Senhor. E a gente precisa de mantenedor, né? Então você tá vendo aí, deixa eu ver com essa mão aqui, tá aqui, o QR Code. Ajude o projeto Rabone e Eu, o programa Casa do Senhor na TV, o programa Casa do Senhor na Rádio 93 FM. Precisamos de patrocinadores, de mantenedores, pessoas que possam confiar nesse ministério. Primeiro ore, depois testifique nas redes sociais. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração de poder ser um apoiador do projeto Rabone e Eu. Amém? Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, meu pastor, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe, Deus te leve em paz. E vamos ter a oportunidade ainda de tomar um café junto e ir lá dar um abraço forte na mamãe ali. Obrigado. Amém? Obrigado. Fiquem todos na paz, até a próxima oportunidade. Para encerrar com a nossa frase: faço não para converter, faço porque sou convertido, porque quem converte é aqui lá de cima, sempre é o Senhor. Fiquem na paz. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.